se tornará um feto que pouco tempo depois se transformará num bebê. Certinho ou não? Então é isso aí o que acontece. Resultado, certo? Olha lá. Os gametas são células de reprodução sexuada, assim como os esporos são células de reprodução assexuada. Qual a diferença? Os esporos, eles evoluem para a formação de novos indivíduos por germinação. Entendido? Certinho ou não? Os gametas, não. Eles originam novos indivíduos por fecundação. Exceto numa situação específica que é chamada de partenogênese, onde o indivíduo evolui de um óvulo que não foi fecundado. Mas não é a maioria, é um caso especial a partenogênese, entendido? Então eu tenho células o quê? N, na reprodução sexuada, tá? Quais são os tipos, os mecanismos? Eu tenho a espermatogênese. A espermatogênese é o mecanismo de formação dos espermatozoides, SPTZ, espermatozoides. E tenho a ovogênese, também chamada de ovulogênese. Ovogênese ou ovulogênese é a mesma coisa, que é a formação do óvulo. Esses dois mecanismos aqui são os dois mecanismos que culminam com a produção de gametas. E aí, veja só, locais de ocorrência, onde é que ocorre esses processos aí de gametogênese, onde eles vão acontecer? Local de ocorrência são nas gônadas sexuais. Quais são as gônadas sexuais? Testículos e ovários. Testículos, que são as gônadas sexuais masculinas, informações importantes. Esse processo de gametogênese, mais especificamente a espermatogênese, vai ocorrer nos testículos no interior dos túbulos seminíferos. Entendido? Então, os túbulos seminíferos é um conjunto de túbulos enovelados, onde dentro desses túbulos ocorre a gametogênese masculina, tá? A produção de espermatozoides. Essa produção ela é diária, ela acontece diariamente, a todo tempo, a todo momento. O indivíduo de sexo fértil normal, ele produz cerca de 35 milhões de espermatozoides por dia, liberando cerca de 200 a 400 milhões por ejaculação. Então, numa ejaculação, né, num indivíduo normal, entendido? Se ele tiver oligospermia, que é uma produção de um número de espermatozoides menor do que a quantidade ideal, é outra situação. Aqui a gente está falando em situações normais. Em situações normais, ele libera de 200 a 400 milhões de espermatozoides na ejaculação. Beleza? Deixa eu só ver se é algum problema aqui, mas eu acho que não. Pronto, já deu certo, beleza. Tá certo? Então, 200 a 400 milhões de espermatozoides liberados numa ejaculação. 35 milhões de espermatozoides por dia, produzido nos túbulos seminíferos, diariamente. A outra coisa é o quê? O ovário. Tá? Nos ovários ocorre o quê? O que nós chamamos de ovogênese ou ovulogênese. A ovogênese, ela ocorre aonde? Dentro dos ovários existe uma estrutura que são os folículos ovarianos. Os folículos ovarianos, tá? Dentro deles vão estar os ovócitos, que são as células liberadas na ovulação feminina. Não é óvulo. Não se libera óvulo na ovulação. Se libera uma célula chamada de ovócito secundário, ou ovócito 2, que é uma célula estacionada na divisão celular meiótica em metáfase 2. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco melhor sobre isso. Agora, detalhe importante. Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos, os ovócitos nos folículos ovarianos, os espermatozoides são produzidos diariamente, tá? Todos os ovócitos femininos, eles são produzidos na fase embrionária, entendido? Na fase embrionária é que acontece a formação de todos os gametas femininos no estágio de ovócito, entendido? Mais especificamente, ovócito primário, tá? Daqui a pouco a gente vai entender o que significa isso, tá certo? Todos eles são produzidos até o 3º mês de gestação.
Quando você nasce com um estoque de 400 mil ovócitos ou ovócitos primários nos seus folículos ovarianos em seus ovários. Pronto, esse é o estoque aí. Na sua vida fértil, reprodutiva, você vai usar aí cerca de 350 a 400 ovócitos desse aí. Mas você nasce com um estoque, tá, de 300 a 400 mil ovócitos você tem. Belezinha até aqui? Tudo bem. Esquema, então, das gônadas sexuais para a gente entender esse processozinho aqui. Ó. Pronto, aqui eu tenho um espermatozoide, aliás, o esquemazinho do testículo, que é o que interessa para a gente, tá? O testículo, ele fica alojado fora do corpo, ele fica no interior de uma bolsa, que é chamado de bolsa escrotal ou escroto, tá? E por que isso? Porque ele trabalha numa temperatura menor, é necessário que ele trabalhe numa temperatura menor, então, por isso que ocorre dessa forma. Aí vamos lá, né? Só para especificar. O pessoal do terceiro até já viu isso aqui anteriormente, mas vamos lá. Eu tenho aqui esses túbulos dentro do testículo. Quem são esses túbulos? Esses túbulos são os túbulos seminíferos. Dentro deles acontece a gametogênese masculina. Então, se formam os espermatozoides aqui dentro dessa estrutura, se formam os espermatozoides dentro dessa estrutura. Esses espermatozoides, então, eles saem por esses túbulos aqui e vêm para essa estrutura chamada de epidídimo. Então, eu tenho aqui o epidídimo. O epidídimo, tá, ele é a estrutura que armazena e matura os espermatozoides. Entendido? Eles são armazenados e maturados aí, mas não capacitados. Ok? Os espermatozoides, eles são capacitados quando o ejaculado entra em contato com o sistema reprodutor feminino, ok? Certo ou não? Através do meio vaginal. Então, o ejaculado é liberado no meio vaginal, tá? Que é o órgão sexual feminino, a genitália feminina, e lá aí ele acessa o sistema reprodutor, atravessa o colo do útero, atinge o útero, mas ele sofre aí um processo de capacitação. Nessa capacitação é retirado do espermatozoide certas proteínas aderentes que estão na sua superfície celular, entendido? E ocorre a hiperatividade flagelar. O espermatozoide tem um flagelo, ele precisa se movimentar para fazer o trabalho dele e conseguir fecundar a célula feminina. Então, todo esse processo aí de capacitação dos espermatozoides, de modo a torná-los aptos ao processo de fecundação da célula feminina, ocorre já no sistema reprodutor feminino, ok? Através de enzimas específicas que estão localizadas no líquido prostático, que liquefazem o sêmen. Você que conhece sêmen, já viu sêmen, sabe que ele é pegajoso, ele é liguento, ele é viscoso. Entendido ou não? Aquilo se deve a fibrinogênio, que tem grande quantidade no sêmen, no esperma. Entendido? Então, tudo isso aí é degenerado nesse processo aí de capacitação dos espermatozoides. No momento que o líquido, que o ejaculado se liquefaz, eles então serão liberados e, consequentemente, vão atuar fazendo a missão, cumprir a missão. Tá certo? Muito bem. Então, tá aqui. Só para aí vem. Nos túbulos seminíferos, quantos espermatozoides produzidos por dia? 35 milhões de espermatozoides por dia são produzidos aí e ejaculados cerca de 200 a 400 milhões. Temos aqui um pedaço do sistema reprodutor feminino. Aqui a gente está vendo o ovário, aqui a gente está vendo a trompa, né, chamada de trompa de falópio. Não é isso? E aqui você tem o quê? Folículo ovariano. Tá vendo aqui? Ó? Folículo ovariano é isso aqui, essas estruturas aqui. Esse folículo ovariano, durante o ciclo menstrual, ele amadurece esse folículozinho aqui. Entendido? Ele vai amadurecendo. Nesse amadurecimento aqui do folículo ovariano, a célula, tá, que está em prófase 1 da meiose, formando um ovócito primário, tá certo? Ela avança na divisão celular, parando lá na metáfase 2, formando então o ovócito secundário. Quando esse folículo se rompe aqui, ó, tá vendo aqui essa estrutura aqui? Pronto, isso é um ovócitozinho aqui. Então é liberado de dentro dessa estrutura, dessa estrutura aqui, o
ovócito secundário. Aqui ele escreveu como óvulo, mas está errado, entendido? Não é liberado de dentro do folículo ovariano óvulo, é liberado de dentro do folículo ovariano um ovócito 2, que é uma célula estacionada em metáfase 2. Percebeu? Muito bem. Então, liberou aqui e vai para a fecundação. Certinho? Observação IPC. Está escrito aqui. Nos mamíferos, a célula gamética liberada por fecundação é um ovócito secundário. Ok? Células estacionadas em metáfase o quê? 2. Então, isso aqui são as considerações iniciais sobre o processo de gametogênese. Entendido? Esse material ainda não está disponível na plataforma da escola, porque foi imprevisto hoje essa aula ainda está fazendo com vocês, mas assim que eu terminar a aula aqui, eu vou pegar todas as apresentações e jogar lá para você pegar, entendido? Inclusive o exercício sobre isso eu também tenho, vou colocar também o exercício lá para você baixar e fazer, inclusive com um gabarito comentado, para você estudar direitinho, ok? Muito bem, então vamos para o processo de espermatogênese, que é o mecanismo de formação dos espermatozoides. Certinho? Olha só. Eu tenho a espermatogênese, mecanismo de formação dos espermatozoides, o SPTZ, como a gente diz. Como é que funciona, né? Esquema. Tá? Olha lá, esquema, tá vendo aí? Muito bem, vamos aqui. Primeira coisa importante, certo? Lá dentro dos túbulos seminíferos existe uma célulazinha lá, que é uma célula 2N, que é uma célula diploide, que é uma célula de 46 cromossomos, que é chamado de célula germinativa, e você pode também denominar de célula germinativa primordial. Então eu tenho aí a célula germinativa primordial, beleza? Essa célula germinativa primordial, ela inicia um processo de divisão celular. E aí ela vai originando o quê? Uma célula se divide em duas se divide em quatro se divide em 8 em 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2056. Tá bom, Billy, tá bom, já entendi. É uma progressão geométrica, isso aí. Esse negócio entra aqui numa PG, tá certo? Essas células que se originaram por divisão celular, entendido? Elas são chamadas de espermatogônias. As espermatogônias originam-se da divisão das células germinativas primordiais. Perceba que as células germinativas primordiais são 2N, são células de 46 cromossomos que se dividem originando outras células também de 46 cromossomos, chamada de espermatogônias. Se células 2N se dividiram originando células também 2N, tá certo? Então, qual o processo de divisão que aconteceu aqui? Elas estão fazendo mitose. Poxa, Emílio, você não disse inicialmente que o processo de divisão era meiose? Sim, é meiose. A meiose é o que importa. Mas o início do processo, entendido, é por mitose. Porque o meu objetivo aqui é fazer multiplicação de células. Eu quero produzir milhões de células, inicialmente, entendido? Esse período ele tem um nome, é chamado de período germinativo ou período de multiplicação. Tá? Tem alguém aqui no chat falando alguma coisa, deixa eu ver aí. Espermatogônias derivam de que células, professor? Das células germinativas primordiais, entendido? Sendo que é o seguinte, tá? Sendo que é o seguinte, células germinativas primordiais é a célula máter do processo de gametogênese. Essas células, elas se dividem em espermatogônias. E as espermatogônias se dividem em outras espermatogônias, que se dividem em outras espermatogônias, que se dividem em outras espermatogônias, e assim sucessivamente. Tá? Espermatogônias originam-se outras espermatogônias. Mas qual a origem das espermatogônias? A partir dessas células germinativas primordiais. Tá? Quando essas células aqui estão se multiplicando por mitose, chama-se esse período de período germinativo ou período de multiplicação. Porque o que é que está acontecendo? Exatamente isso, está acontecendo a multiplicação das células. Tá? As células estão se multiplicando. O ovócito primário está estacionado em prófase 1, me perdi exatamente, certo? Ele está estacionado na prófase 1.
Entendido? Quando você atingir a maturidade sexual, por estímulo de FSH, que é o hormônio que amadurece o folículo ovariano, ele sai do estado de ovócito 1 e vai para o ovócito 2. Ele prossegue a divisão celular, ok? Ele está em prófase 1, então ele vai para a metáfase 1, anáfase 1, ocorre a separação das cromátides homólogas, telófase 1, terminou a meiose 1. Aí ele passa para a meiose 2, começa a prófase 2, vai para a metáfase 2 e estaciona. O que é que eu tenho aí? O ovócito 2. O que é que aconteceu? O amadurecimento da célula, o amadurecimento do folículo. Isso aí é um amadurecimento. Entendido? Então, quando o FSH chega, ocorre então o amadurecimento do folículo ovariano, e o amadurecimento do folículo ovariano envolve exatamente o quê? A saída da célula que é um ovócito primário, para um ovócito secundário, que é a célula que será ovulada, que será liberada na ovulação. É isso mesmo, seu raciocínio está correto. Voltando para cá, o que é que a gente tem? Aí a gente tem aqui mitose, o período germinativo. Então, o primeiro período da gametogênese masculina é o período germinativo ou fase de multiplicação, tanto faz. Legal? Aí, com isso, se produzem o quê? Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de espermatogônias que são produzidas nesse período germinativo aí, que é de multiplicação das espermatogônias por divisão celular mitótica. Porque o que eu estou querendo fazer aqui é multiplicar as células em número. Eu não cheguei ainda na parte de separar os cromossomos, ainda não. Ok? Legal. Num determinado momento, eu tenho milhões de espermatogônias aí que originaram-se nesse período germinativo aqui. Eu vou pegar uma delas, entendeu? O que eu vou mostrar em uma acontece também com as outras. Então, uma célula dessa aqui, o que é que acontece? Ela, olha só, ponto, ela aumenta de tamanho. Isso que eu mostrei aqui, eu vou repetir, ó. Eu tenho a célula aqui, tá certo? Eu vou pegar ela aí, ó. Então, ela passa por um momento onde ela aumenta de tamanho. Pronto, aumentou de tamanho. Essa célula é chamada de espermatócito 1, ou espermatócito primário. Belezinha? Isso que eu mostrei com essa espermatogônia acontece com todas as outras, acontece com todas as milhões de espermatogônias que se originam por divisão mitótica no período germinativo ou de multiplicação. Entendido? Isso está acontecendo aí o tempo todo. Sobre o FSH. Muito bem. Ó, bom, a gente fala muito isso e tal. O FSH é um hormônio da hipófise, entendido? O FSH e o LH. O FSH no homem, ele estimula o processo da gametogênese masculina. Essa gametogênese aqui, para acontecer, depende de FSH. Mas como você está fazendo a pergunta com relação à mulher, entendido? Eu acredito que você quer saber o quê? O FSH na mulher, aqui no homem, ele estimula esse processo que eu estou mostrando para você. Esse processo que a gente está estudando aqui, ele ocorre por estímulo de FSH, que o FSH é o hormônio da espermatogênese. Espermatogênese é no indivíduo masculino, beleza? A ovogênese é na mulher. Só que o FSH na mulher, qual a função dele? Ele estimula o amadurecimento do folículo. Não ocorre ovogênese na mulher adulta. A ovogênese dela já aconteceu lá no estágio embrionário. Beleza? Ela já nasce com um estoque de 400 mil ovócitos que só vão ser liberados. Mas para esses ovócitos serem liberados, eles precisam ser maturados. Quem faz a maturação do folículo e desses ovócitos? É o FSH, ele é chamado de hormônio folículo estimulante, exatamente, que a função dele é essa, fazer o amadurecimento do folículo. Então o FSH, essa é a função. E amadurecer o folículo significa retirar o ovócito, que está no estágio de ovócito 1, para ovócito 2. Entendido aí? E o que é que acontece daí para frente? A gente vai ver aqui já já o que acontece daí para frente. Mas voltando para cá, todas as espermatogônias que se originaram por mitose, entendido, no período germinativo, elas vão crescer, elas vão aumentar de tamanho. Você diz, o que leva elas a aumentar de tamanho, de volume? Acúmulo de material nutritivo, acúmulo de vitelo.
Então, o espermatócito primário, que continua sendo uma célula 2N, que continua sendo uma célula diploide, esse espermatócito primário aqui nada mais é do que uma espermatogônia que cresceu, tá? Que aumentou de volume. Entendido? Porque não houve processo divisional nesse mecanismo aqui, que é o período de crescimento, acúmulo de vitelo. Vitelo é comida de célula. Você come arroz, feijão, carne, macarrão, essas coisas. Célula come vitelo. Vitelo é alimento, nutriente para a célula. Pronto. Aumentou de tamanho. Eu vou pegar agora esse espermatócito que você está vendo aqui e vou trazer ele aqui para cima. Está vendo que ele apareceu aqui em cima? Claro que isso aqui continua aqui embaixo, mas não tem espaço. Joguei aqui para cima para esse processo é um processo único. Aí eu peguei agora, trouxe o espermatócito 1 aqui para cima. E vamos continuar a partir daí. Essa célula agora, no modo de espermatócito primário, de espermatócito 1, entendido? Ele se divide. Ele entra num novo processo de divisão celular. Esse novo processo de divisão celular do espermatócito 1, inicialmente, quando ele acontece, origina duas células haploides. Está vendo que as células são N? Está escrito aqui N. Essas células são haploides. Elas tiveram o número de cromossomo reduzido à metade. As células são haploides. Ok? Muito bem. São chamadas de espermatócito 2. O espermatócito 1 divide por meiose, originando duas células, inicialmente, espermatócito 1. Só que a meiose são duas divisões, né? Essa daqui é a meiose 1. Ocorre aí a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Terminou, entra na prófase 2, na meiose 2. Na meiose 2, os espermatócitos 2, eles se dividem cada um originando duas novas células, que são chamadas de espermátides. Entendido? Aqui, o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu a meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Entendido? Pronto. Terminou essa fase aqui. Como é o nome disso? Chama-se período de maturação. O período de maturação na gametogênese masculina, espermatogênese, caracteriza-se por fazer a redução do número de cromossomos nessas células. Então, os espermatócitos 1, eles se dividem por meiose, divisões da meiose, meiose 1, meiose 2. Na meiose 1 origina o espermatócito secundário ou espermatócito 2. Esses espermatócitos 2 fazem a meiose 2, originando então as espermátides. Tá? Terminou então o período de maturação ou fase de maturação na gametogênese. Tá certo? Pronto. Abriu o aviso aqui do Zoom da queda da conexão, que ocorre com 40 minutos, ok? Eu vou dando a aula aqui até cair. Quando cair, eu já boto outro link disponível, você retorna e a gente continua, beleza? Show? Muito bem, olha só, período de maturação. Essas espermátides aqui passam por um novo processo agora para originar os espermatozoides. Olha aqui os espermatozoides pequenininhos aqui embaixo. Os espermatozoides, eles surgem a partir da diferenciação celular que acontece a partir das espermátides, que é chamado esse processo de espermiogênese. Legal? Pronto. Terminou a gametogênese masculina. Vamos repassar alguns pontos chaves. Quantas fases tem a espermatogênese? A espermatogênese tem 4 fases. O período germinativo, ou de multiplicação, o período de crescimento, que ocorre o acúmulo de vitelo, o período de maturação e o período de diferenciação, ou espermiogênese. Belezinha? Fechou? Perceba que o período germinativo, ou fase de multiplicação, caracteriza-se por células se dividindo por mitose. Daí o nome da fase, multiplicação. O período de maturação, ou fase de maturação, é o período em que as células estão se dividindo por meiose, porque é nesse período aí que se quer reduzir o número de cromossomos à metade, para que na fecundação eu tenha a carga genética de um se unindo à carga genética do outro, reconstituindo novamente o conjunto diploide para a formação de um zigoto que originará um embrião, que será um futuro bebê, logo após. Entendido? Muito bem. Outro detalhe importante.
Na espermatogênese, a relação é 1:4. O que é isso, 1:4? Cada espermatogônia que entra na gametogênese masculina, ok, irá originar 4 espermatozoides no final, tá vendo? Todo o processo aqui a gente fez com uma célula. Partiu da célula germinativa, que originou as espermatogônias, que foi para espermatócito primário foi para espermatócito secundário, foi para espermátide, que se diferenciou em espermatozoides. Mas quantos espermatozoides no final? 4. Por que fica 4? Porque a meiose tem 2 divisões. Na primeira divisão, uma célula origina 2, na segunda divisão, 2 células originam 4. Por isso que dá 4 células aí no final. Deixa eu ver aqui quem é que está perguntando o quê. Deixa eu ver aqui. Tá? Diferenciação celular. Muito bem, vamos falar de diferenciação celular. As espermátides se diferenciam em espermatozoide. Aí ela perguntou assim, Billy, fala aí um pouco sobre a diferenciação. A diferenciação é o seguinte, as modificações que acontecem nas espermátides são modificações e alterações morfológicas, entendido? O espermatozoide, perceba que está uma célulazinha aqui diferenciada em relação à espermátide, que é uma célula redondinha, normal, como qualquer célula. O espermatozoide, a cabeça dele torna-se mais ovalada, entendido? Exatamente para facilitar o seu deslocamento, entendido? Digamos, para dar mais aerodinâmica a ele, parece até negócio que voa, né? E tal, mas é isso aí o que acontece. Ele desenvolve flagelo, o flagelo, ele origina-se do centríolo, né? Nós já estudamos organelas celulares e vimos centríolo, e sabemos que flagelo está relacionado com centríolo, tá? Então, os centríolos, eles se formam, aliás, os flagelos do espermatozoide se formam a partir do centríolo. E o Golgi, sistema golgiense, que nós já falamos também sobre ele, origina aqui na cabeça do espermatozoide, tá, uma estrutura chamada de acrossomo, que apresenta enzimas importantes, enzimas extremamente importantes para o processo de fecundação. Enzimas que vão transpor a corona radiata do ovócito, que vão transpor a zona pelúcida do ovócito. Tá? A gente vai conversar mais sobre a aula de lisossomos, fala sobre esse mecanismo, esse processo aí, de corona radiata, de coisa da hialuronidase, acrosina, tá? Quando eu jogar a aula de lisossomo lá, que está gravada já, entendido, lá no canal, então eu mando o link para vocês acessarem essa aula lá. Tá? E vou mandar também para a escola também parece que está com o canal aí, pode disponibilizar lá e vocês acessam aí, tá? Da maneira que vocês quiserem. Muito bem. Então eu tenho aí a diferenciação e espermiogênese. O que é a diferenciação ou espermiogênese? Modificações morfológicas na célula do espermatozoide. Entendido? Quais são essas modificações morfológicas? A célula torna-se mais ovalada, desenvolve flagelo a partir de centríolos e acrossomo a partir do sistema golgiense. Pronto, essas são as modificações. Eu tenho agora o espermatozoide terminou, tá certo, a fase de gametogênese masculina. Exatamente, ok? Exatamente, certo? É uma modificação, tá? Mais especificamente, modificações morfológicas. E quais são essas modificações morfológicas? A célula torna-se mais ovalada, desenvolve flagelo e forma o acrossomo, que tem as enzimas que vão fazer com que o espermatozoide tenha condições de penetrar os revestimentos externos do ovócito feminino, que é a corona radiata e a zona pelúcida. Chama-se esse processo de espermiogênese. Aqui, eu estou olhando para o espermatozoide, ele tem uma partezinha mais grossa aqui, ó, flagelo mais fino, e a parte mais grossa, que é a parte intermediária. Nessa parte aí estão localizadas as mitocôndrias. As mitocôndrias vão fornecer energia para o batimento flagelar dessa célula, para que ela possa se movimentar. Entendido? Ele vai ser capacitado lá, entendeu? No sistema reprodutor feminino já. Ele é ejaculado e lá ele sofrerá a capacitação, tá? Que é o quê? A retirada das proteínas aderentes que ficam aderidas ao corpo celular do espermatozoide, tá? E aí capacita as enzimas, né? Ativa as enzimas, principalmente a acrosina, e faz com que ele desenvolva sua hipermobilidade, que vai fazer com que ele se desloque em busca do processo de fecundação. Então é isso aí o que vai acontecer.
Deixa eu ver qual é a outra pergunta que nós temos aqui. Professor, explica mais a diferenciação, por favor. Então, basicamente, é uma mudança morfológica na estrutura da célula, ok? Quando o espermatozoide penetra no óvulo, o óvulo já saiu da metáfase 2. Olha só, o espermatozoide, né? Preste atenção. O espermatozoide, ele não penetra no óvulo. Não existe óvulo. Entendido? Repita. Não existe óvulo. De novo, não existe óvulo. O que a mulher libera na ovulação, tá certo? É um ovócito 2, que é uma célula estacionada em metáfase 2. O espermatozoide fecunda o ovócito 2, que é uma célula estacionada em metáfase 2. Quando ele ejetar o seu núcleo dentro desse ovócito 2, entendido? Existe uma proteína lá que regula o ciclo celular chamada ciclina. A ciclina, os níveis dela diminuem. A célula que estava estacionada em metáfase 2, chama-se dictióteno, isso aí. Ela sai do estado estacionado, completa a anáfase 2, telófase 2, divide e aí origina o óvulo. O óvulo ele só aparece depois que o espermatozoide fecunda o ovócito 2. Entra no ovócito 2. Aí a célula completa a divisão, o óvulo aparece. Olha só, o óvulo é uma célula de curtíssima duração. Ele aparece e desaparece muito rapidamente, porque dentro dele, quando acontecer a fusão dos pronúcleos, quando acontecer a anfimixia, acabou o óvulo, eu tenho agora um zigoto. Não é bonito isso? É lindo demais. Entendido? É assim que funciona. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui, rapidinho, que a minha conexão já vai cair. Entendido? Ovócito 2, certo? Ovócito 2, entendido? Deixa a gente ver a ovogênese, que vai ficar melhor de você entender. O que é que nós vimos aqui? Espermatogênese. A conexão já vai cair, eu vou sair aqui, eu vou fechar o programa e retorno automaticamente. Já mando o link para você, tá? Do cursinho e do pré, e a gente retoma com a parte de ovogênese, entendido? Até daqui a alguns segundos, beleza?